Agora com Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unesp. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos da Jovem Pan. Bem, então, Alexandre, na semana passada, quando foi feito esse anúncio da eficácia da Coronavac, nós conversamos aqui no Jornal Jovem Pan e o senhor cobrava mais detalhes em relação à testagem que foi feita pelo Instituto Butantan para saber que faixas que atingia da população, quem foi efetivamente testado, inclusive a idade acima de 60 anos ou não. Eu queria saber qual a diferença em relação aos números que foram apresentados na semana passada, né? Esse imunizante que teria atingido 78% de eficácia em casos leves, 100% em casos graves, e essa eficácia global agora de 50,38%. Então, Denise, eu trouxe até uma colinha aqui no meu celular, porque os dados são muito novos, né? Acabaram de ser divulgados. E o que a gente ficou sabendo hoje foram dados com mais detalhes, além daqueles da semana passada. Então, a eficácia global, o que significa? Significa evitar justamente esse slide, aí vocês me ajudam demais. Esse que está aqui no meu celular. A eficácia global significa você conseguir evitar mesmo infecções muito leves, quase que se fosse um indivíduo assintomático, quase que se fosse como principal objetivo evitar a transmissão. Então, nisso, se eu não tivesse vacinado, de 100 pessoas que teriam esse tipo de infecção muito leve, eu consigo reduzir em 50%. Eu derrubo metade dos casos, o que é uma eficácia que ajuda bastante, lembrando que a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, coloca como benéfico qualquer vacina que tenha, então, uma eficácia superior a 50%. E o mais interessante, ele derruba em 3/4, nós conseguimos diminuir em 75%, mais que 75%, os casos de Covid leve. Então, esses resultados vão transformar, provavelmente, a Covid numa doença de pouca magnitude em relação a sintomas, e ainda tem os dois desfechos que não teve nível de significância, porque a amostra talvez não fosse grande o suficiente para isso, mas reduzindo de forma completa a hospitalização e as internações em UTI. Agora, no caso, por exemplo, desse 50,38% é que evitaria os casos muito leves também. Pelo menos é o que a gente está vendo nesse gráfico. Agora, doutor Alexandre, isso significa que as pessoas, por exemplo, que venham a ter o coronavírus, a Covid-19, elas não teriam de ficar em isolamento com o imunizante? Elas não haveria risco de transmissão, é isso? Haveria risco de transmissão, sim, mas um risco talvez muito diminuído, porque essas pessoas são pouco sintomáticas. A gente sabe que os assintomáticos ou oligossintomáticos transmitem a doença, mas transmitem com menos potência. Mas o principal objetivo atual, Denise, que nós temos que levar em mente, é que no atual período da pandemia, em que nós estamos tendo um número recorde de óbitos e de internação em muitos lugares, o sistema público de saúde está superlotado. Se eu consigo um imunizante que diminui as internações, diminui os óbitos, diminui inclusive os casos leves em mais de 75%, isso já é excelente. Ou seja, no atual momento, nós não estamos procurando a solução definitiva. Nós precisamos de um imunizante que consiga o SUS fazer respirar, diminua o número de óbitos, e esse imunizante, pelo que a gente conheceu hoje dos dados da Coronavac, pode ser essa estratégia. É óbvio que faltam muitos detalhes. A Coronavac não tem uma publicação ainda em literatura médica, numa revista científica. Esses dados ainda estão sendo analisados pela Anvisa e provavelmente simultaneamente estão sendo enviados para publicação. Não existe ainda uma análise conhecida sobre a distribuição da eficácia sob faixa etária. Então, uma pergunta que fica é: será que essa eficácia de 50% em casos muito leves ou de 75% em casos leves, ou ainda essa redução de óbito e hospitalização foi uniforme nas populações mais idosas, nas pessoas acima de 60 anos? Aliás, será que tinha esse tipo de paciente no estudo, já que era um estudo predominantemente de profissionais de saúde? É tudo isso que fica de pergunta, mas esses resultados são otimisticamente factíveis para que seja colocado em prática, pelo menos em uso emergencial, para a gente conseguir ver isso na prática, no dia a dia também, no uso em massa.
Agora, doutor Alexandre, qual a diferença em termos de eficácia em relação à vacina da Pfizer, que está sendo adotada pela maior parte dos países, e da Moderna, que garante aí um índice acima de 90%? São estudos que têm objetivos que não são completamente superponíveis. Principalmente o estudo da Pfizer analisou viremia, analisou pacientes que, depois da vacinação, mesmo que assintomáticos, tinham ou não o vírus detectado através daquele exame que é o padrão ouro, o RT-PCR. Mas a análise da Pfizer conseguiu somente um número muito pequeno de indivíduos para ser analisado desse ponto de vista, do ponto de vista de virêmico, apesar do resultado bastante satisfatório. Grande parte, inclusive, dos pacientes que fizeram uso da vacina da Pfizer no estudo de fase 3, quando tiveram episódio de Covid, não foram testados. E isso, o estudo da Coronavac tem benefício, tem um desenho melhor, porque sempre esses indivíduos foram testados para ver se aqueles sintomas eram decorrentes da Covid. Ou seja, não são estudos completamente superponíveis, então eles não dá para comparar completamente e dizer que a vacina da Pfizer ou da Moderna é superior à vacina da Coronavac. São estratégias diferentes. O principal objetivo agora, eu repito, é analisar esses dados com profundidade e implementar o uso emergencial para verificar se realmente esse goal, esse objetivo principal de diminuir internação e óbito se reflete também na prática clínica, o que seria extremamente necessário, visto a tragédia que nós estamos vivendo atualmente em termos de pandemia Covid-19 no Brasil. Agora, com relação a esse percentual, o senhor acha que agora os dados seriam suficientes para aprovação pela Anvisa? A Anvisa, desde o começo, não só a Anvisa, mas o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, colocou a sarrafa, né, o índice mínimo necessário em 50%, o que foi atingido, pelo menos com os dados que foram divulgados hoje pelo governo do Estado de São Paulo. A documentação enviada para a Anvisa, ela contém mais de 10 mil páginas, com todos os detalhes, com todos os documentos. A própria Anvisa provavelmente refaz todos esses cálculos estatísticos e aí faz uma análise final. Provavelmente, é óbvio que a equipe que cuida do estudo da Coronavac é extremamente competente e esses resultados com certeza devem ser fidedignos, então não vai haver nenhum tipo de impedimento para que a vacina seja aprovada, pelo menos em uso emergencial, para que a gente tenha, inclusive, e isso é muito comum na medicina, em ensaios clínicos, os resultados de fase 4, quando a gente coloca realmente a estratégia de medicação ou de imunização em massa e verifica os resultados dessa estratégia também em vida real. Uma coisa é pesquisa clínica, estudo de fase 3, que é isso que a gente está discutindo, os resultados hoje. Outra coisa são os estudos de vida real, que são super importantes e que vão dar a resposta final sobre a eficácia das diferentes estratégias de vacina. Inclusive quanto ao efetivo período de imunização, né? Porque essa é uma dúvida. Essas vacinas todas foram desenvolvidas com muita rapidez, então não houve tempo para se ver o período de validade mesmo. Não é que a pessoa fique imunizada, se vale por 6 meses, por um ano. Não teve esse tempo de testagem, né? Perfeito, Denise. Essa é uma pergunta que, na verdade, só vamos conseguir responder na prática, né? Nós não temos tempo para ficar fazendo pesquisa de fase 3 para entender quanto tempo demora a resposta imunitária. Então, isso é realmente o que nós vamos descobrir na prática. Vamos vacinar as pessoas e vamos ver, por exemplo, quanto tempo vai durar os anticorpos, quanto tempo vai demorar a proteção, quanto tempo as pessoas vão ficar livres do episódio Covid. Por isso, a pesquisa continua, não só a da Coronavac, mas também a da Pfizer, da Moderna, da Sputnik V, da Oxford, da AstraZeneca. E, com o tempo, a gente vai conhecer melhor esses imunizantes e vamos aí sim poder discutir a respeito de qual tem melhor ou menor, maior ou menor proteção, melhor ou melhor segurança. Mas, no momento, devido às características eminentes e trágicas da pandemia, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, se faz necessário, então, esse tipo de avaliação e aprovação emergencial. Na verdade o Brasil não tem muita alternativa a não ser a aprovação da Coronavac se ela preenche esses requisitos, essas exigências da Anvisa, porque não houve aquisição de outras vacinas, se tenta trazer de Oxford, mas a quantidade é mínima diante da necessidade, do tamanho da nossa população, não é? Se fala em 2 milhões de doses agora e ainda não tem garantia quanto ao prazo de entrega, então é uma situação complicada que o Brasil enfrenta.
Exatamente, Denise. Nós temos uma conjuntura que alia dois fatos que são trágicos na pandemia. Primeiro, não houve uma preparação em termos nacionais na compra, ou pelo menos na reserva, na intenção de compra de grandes estoques de vacina. Existe um ruído aí, por exemplo, entre a Pfizer, que disse que ofereceu, o governo federal que disse que não, e, na verdade, a única produção em massa, a única aquisição em massa que foi feito e planejamento de produção foi do governo estadual aqui de São Paulo. Existe a possibilidade, como você mesmo citou, de um estoque da vacina da Oxford, da AstraZeneca também ser disponibilizado, talvez através da Índia. Mas um outro fato trágico, né, é que, infelizmente, nenhuma das medicações que foi testada para tratamento da Covid-19, mesmo em estágios leves, se mostrou eficaz. Então, nós temos uma doença que tem aí cerca de 10% de adoecimento, com necessidade de hospitalização, de 3 a 4% de óbito, sem nenhuma estratégia terapêutica que tenha comprovação científica em relação a mudar essa história natural da doença, e ficamos na esperança das vacinas. Conhecendo os resultados de fase 3, talvez elas realmente venham mudar o cenário, principalmente, repito, em relação à hospitalização e morte. Nós vamos ter que continuar seguindo o protocolo de uso de máscara, de distanciamento social, evitar aglomeração, higiene das mãos, porque as vacinas não vêm no objetivo de interromper a transmissão, acabar com a contaminação. Ela vem no sentido de proteger os mais vulneráveis das populações prioritárias, pelo menos nesse primeiro momento. Agora, doutor Alexandre, como é que o senhor está avaliando esse avanço muito forte que nós estamos vendo da pandemia aqui no Brasil? Nós entramos numa fase crítica que possa ir além do impacto das aglomerações de final de ano? Olha, Denise, hoje nós recebemos inúmeras notícias de colegas, principalmente de Manaus, né? Existem várias cidades que estão passando um grande sufoco, mais do que já estávamos antes, mas Manaus, eu até falei com os meus colegas, a gente tem que orar, tem que rezar por Manaus, que a situação lá está muito complicada e, infelizmente, não tem uma rede hospitalar adequada, houve relatos de falta de oxigênio e, infelizmente, os profissionais de lá estão acuados porque muitas vezes são obrigados, recebem imposições para prescrever medicações que não têm comprovação científica de efetividade. E, infelizmente, o que aconteceu no Natal e no Ano Novo está se refletindo agora. As pessoas se expuseram, foram viajar, foram encontrar com amigos e familiares, e é rotina nos hospitais, nos consultórios, receber pessoas que se infectaram a partir do dia 23, 24, 25 de dezembro, passando pelas festas também de Ano Novo. Então, infelizmente, esse mês de janeiro vai ficar marcado como um dos meses com maior número de casos novos e, consequentemente, no decorrer da segunda quinzena de janeiro e primeira semana de fevereiro, um aumento absurdo no número de óbitos, como, aliás, a gente está vendo, né? Portanto, temos que centrar força nas medidas de prevenção, no pacote de prevenção que a gente já conhece, uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, higiene das mãos, e iniciar a vacinação o quanto antes. A vacina vai dar um plus, vai dar um aumento de proteção nesse pacote de medidas que a gente tanto discute já desde março, desde abril do ano passado. E alguns levantamentos trazem um dado preocupante, só para nós encerrarmos, que boa parte da transmissão vem de assintomáticos, né? Então a pessoa não tem nenhum indício, ela mesma não sabe que ela pode estar transmitindo para outras pessoas, tem essa convivência, não é? Não faz o exame, né? Porque não sabe da situação, então é meio que andando no escuro, né? Essa colocação sua, Denise, é muito importante. Os assintomáticos ou ainda pré-sintomáticos, que ainda não desenvolveram sintomas, eles, apesar de transmitirem menos que o indivíduo sintomático, porque eles ainda têm menos vírus, eles são um verdadeiro transmissor oculto. Eles são pessoas que não estão sentindo nenhum sintoma, ou sintomas muito leves, só o nariz escorrendo, só uma dor de garganta, às vezes acaba subestimando, e vão ao encontro de familiares, de amigos, né? Então, você não tem noção, Denise, o quanto isso é comum no consultório. Dia e noite, paciente chegando, eu me encontrei com a família no Natal, no Ano Novo, e falando de tal, depois começou com sintoma, testou positivo, e agora eu também estou com sintoma. E quantas tragédias, quantos filhos mataram os pais, mataram os avós, e crianças, inclusive, que têm uma chance menor de transmissão, mas acabam transmitindo em algum grau. Então, infelizmente, até que nós tenhamos uma vacina que proteja, no mínimo, alguma parte da população, nós temos que seguir as regras de prevenção, as regras de ouro, uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, higiene das mãos. Não há outra medida
e a vacina nesse sentido, junto com essas medidas, formando um pacote, né, aumentando a nossa proteção. É isso, ouvimos Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unesp. Doutor Alexandre, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde. É sempre um grande prazer estar com você aqui, Denise. Um abraço a todos os amigos da Jovem Pan. 14 horas e 32 minutos, um rápido intervalo.